Olá, amados, graça e paz. Aqui é Cecília Moraes e eu quero compartilhar o teu coração palavras que transformam. No livro de Marcos, capítulo 4, a partir do verso 35, diz assim: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: Passemos para outra margem. Deixando a multidão, eles o levaram consigo, assim como estava no barco. Havia também com ele outros barquinhos. Ora, levantou-se grande vendaval, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que já estava a encher-se. Jesus estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Os discípulos o despertaram, dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? Ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. Então o vento se aquietou e houve grande bonança. Ele disse aos discípulos: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram grande temor e perguntavam uns aos outros: Quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Louvado seja Deus. A palavra que o Espírito Santo traz ao nosso coração neste momento é que o silêncio de Jesus não significa a sua ausência. O silêncio de Jesus nas nossas vidas não significa a sua ausência. Amados, a Bíblia diz que Jesus havia dito aos seus discípulos: Entre no barco, que iremos passar para outra margem. Eles obedeceram, entraram no barco, mas Jesus falou: passemos, ou seja, Jesus estava junto com eles. Jesus havia dito que estaria junto com eles. Jesus ele se colocou dentro daquele barco junto com seus discípulos. Ele disse que era uma missão atravessar para o outro lado da margem, não apenas dos discípulos, mas dele também. Ele estava presente naquele barco. A Bíblia diz que enquanto o barco adentrava mar afora, Jesus estava na popa dormindo. Amados, esse dormir de Jesus aqui representa justamente o silêncio de Jesus em algum momento do percurso das nossas vidas, mas não significa a sua ausência. Ao contrário, uma maneira de Jesus nos ensinar a crer que em todo o tempo Ele está conosco. A Bíblia diz que Jesus estava ali, Ele estava presente naquele barco. E quando a tempestade se levantou, quando a fúria do vento soprou contra aquele barco, os discípulos sentiram medo no momento daquela tempestade, no momento de adversidade dos discípulos, no momento de sua maior dificuldade, no auge do temor daqueles discípulos. Jesus estava onde? No mesmo lugar, no barco. E a Bíblia diz que dormindo, mas o silêncio de Jesus não significa a sua ausência. Ele estava lá. Na tempestade dos discípulos, Ele estava lá. Nos momentos difíceis das nossas vidas, Jesus se faz presente. E Ele sabe o momento certo de agir, mas o fato dele estar em silêncio, da resposta ainda não ter chegado, não significa que ele não esteja trabalhando, não significa a ausência dele nas nossas vidas. Ele é conosco. A Bíblia diz que em meio àquele medo, os discípulos acordaram Jesus. Acordaram, falando: Mestre, o Senhor não te importa que vamos perecer? A Bíblia diz que Jesus se levanta. A Bíblia diz que ele repreendeu o vento, mandou o mar se calar, mandou o mar se aquietar. A Bíblia diz que o vento se aquietou e houve grande bonança. Sabe o que Jesus estava dizendo para aqueles discípulos? Ei, eu estou presente. Vocês não estão sozinhos, e o fato de eu estar em silêncio no momento da tempestade não significa que eu estou ausente. Eu estava em silêncio, mas eu estou presente, porque eu sei a hora certa de agir, eu sei a hora certa de trazer respostas. Amados, isso aqui representa todos nós. Quantas vezes no barco da nossa vida, quantas vezes no nosso percurso, nós enfrentamos situações
difíceis, enfrentamos tempestades, quantas vezes buscamos respostas dentro de uma situação e aparentemente Jesus está em silêncio. Nós olhamos, não vemos o mover, nós clamamos, buscamos, a resposta não vem, e muitas vezes na nossa humanidade nós achamos que aquele silêncio de Deus representa a ausência de Deus nas nossas vidas, e Jesus está falando que não é isso. Em momento algum ele nos deixa sozinho, ele sempre está conosco. Então, se você tem enfrentado uma tempestade forte na sua vida, se o vento tem soprado contra o barco da sua vida, se você tem sentido medo diante de algumas situações, Jesus está falando com você: ei, eu estou no barco, eu estou dentro dessa situação com você. Eu estou vendo a tempestade, eu estou sentindo a intensidade do vento, porque eu estou no barco com você. Eu só quero que você entenda que eu sei o momento certo de agir, eu sei o momento certo de manifestar o meu poder, eu sei o momento certo de fazer algo acontecer. Amados, geralmente Jesus age no momento em que ele percebe que nós estamos aprendendo as lições que nós precisamos aprender naquela situação que ele está permitindo. Olha que coisa maravilhosa, que lição maravilhosa. Jesus estava ensinando os seus discípulos através daquela tempestade. Tudo estava calmo, tudo estava tranquilo, Jesus estava dormindo. Então a gente entende que os discípulos, diante daquela calmaria, tinham a plena convicção da presença de Jesus. O mestre está dormindo, mas ele está aqui, porque tudo estava tranquilo. Mas quando a tempestade se levanta, mesmo sabendo que Jesus estava ali, eles acharam que o fato de Jesus estar dormindo representava a ausência, representava que Jesus estava indiferente às tempestades que eles estavam enfrentando, estava indiferente diante do medo que eles estavam sentindo. E Jesus ensinou, quando Jesus despertou e calou o vento, aquietou a tempestade, Jesus estava ensinando os discípulos a confiança. Jesus estava ensinando que nós precisamos confiar no momento que tudo estiver calmo, aparentemente sob controle. É fácil confiar, mas quando a tempestade se levanta, quando as coisas aparentemente fogem do controle, é nessa hora que nós precisamos manifestar a nossa confiança, crer que o mesmo Jesus se faz presente no barco em toda qualquer situação que nós enfrentamos, seja de calmaria, seja de tempestade, seja no momento onde estamos celebrando uma conquista, uma vitória, ou quando nós estamos em plena guerra. Ele é o mesmo Deus, ele se faz presente em todo e qualquer momento das nossas vidas. Então, toda tempestade o Senhor permite por um propósito. Sabe por que que ele permite? Porque ele tem um controle sobre ela. Sabe por que que ele permite os ventos fortes? Porque ele ordena vento, o vento tem que obedecer. Ele tem controle sobre os ventos, ele tem controle sobre as tempestades. Jesus só está querendo que nós entendamos que ele sabe o momento certo de agir. Ele não chega atrasado, ele não chega adiantado. Jesus sempre chega no momento certo. Quando Lázaro estava ali, doente, enfermo, que suas irmãs mandaram chamar Jesus. A princípio, elas creram, Jesus pode vir e curar Lázaro. Mas quando a Bíblia diz que Lázaro morreu, e Jesus chegou quando Lázaro já havia morrido, para aquelas irmãs, elas acharam que Jesus havia chegado tarde demais. Jesus, é Deus para curar, mas é o mesmo Jesus para trazer de volta à vida. E foi o que Jesus ensinou através da morte de Lázaro. Ei, eu não chego atrasado em nenhuma situação. Eu não chego atrasado em nenhuma situação. Eu chego na hora certa. Eu faço o milagre acontecer no tempo oportuno. É o que Jesus está falando comigo e com você. Permaneça crendo. Jesus está no barco da sua vida. E se você tem enfrentado o silêncio de Deus, se a resposta ainda não veio, se o milagre ainda não aconteceu, se você ainda não está vendo mover com seus olhos físicos, isso não significa a ausência de Jesus. Ao contrário, ele está presente. Ele trabalha no silêncio e no momento certo ele manifesta o seu poder e a sua glória. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti.
Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. E lembre-se, Jesus dormiu em um barco para nos mostrar que seu silêncio não significa sua ausência. Fique na paz.